E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo de equação modular. E neste exemplo nós precisamos saber também como resolver equações do segundo grau. E depois que nós resolvermos a equação modular, nós vamos fazer a prova real e verificar se as soluções de fato vão validar esta equação, para que na sequência nós possamos fazer uma interpretação geométrica da resolução desta equação. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like nesse vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. Neste oitavo exemplo nós temos a seguinte equação: o módulo de menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 é igual a 6. E como nós já vimos em exemplos anteriores, antes de resolver uma equação modular, nós precisamos isolar o módulo em um dos membros da igualdade. E nesse caso isso já está acontecendo. Portanto, agora nós podemos analisar quais são os módulos que são iguais a 6. E nós sabemos que o módulo de 6 é igual a 6. Portanto, uma primeira equação que nós podemos resolver é menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 é igual a 6. Mas por quê? Porque dentro do módulo nós temos justamente menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 e este módulo tem que ser igual a 6. E dentro do módulo nós podemos ter como resultado justamente o número 6. Portanto, para resolver esta equação modular, uma das equações que nós temos que resolver é esta. E vocês podem perguntar, mas não é somente essa? E a resposta é não, porque o módulo de 6 nós sabemos que é igual a 6, mas nós também sabemos que o módulo de menos 6 também é igual a 6. Portanto, para resolver esta equação modular, nós precisamos considerar duas outras equações. A primeira nós já consideramos, e a segunda é menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 é igual a menos 6, porque aqui dentro do módulo nós podemos ter tanto o 6 quanto o menos 6. Em qualquer um desses dois casos, o resultado será igual a 6. Por isso, nós precisamos resolver essas duas equações. E pelo fato de termos aqui uma incógnita elevada ao quadrado, e nesse caso x ao quadrado em ambas as equações, nós já observamos que nós temos duas equações do segundo grau. Então, vamos deixar essas duas equações do segundo grau na sua forma geral, para que em seguida nós possamos resolvê-las. Vamos começar por esta que está aqui na esquerda. Para deixar uma equação do segundo grau em sua forma geral, nós precisamos igualá-la a zero. E aqui no membro direito da equação nós temos o número 6. E para eliminá-lo, nós podemos subtrair 6 em ambos os membros da igualdade. E nós teremos o seguinte: menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 menos 6. E no membro direito da igualdade nós temos 6 menos 6. Dessa forma, no membro esquerdo da igualdade, nós precisamos resolver a seguinte operação: 3 menos 6. E 3 menos 6 é igual a menos 3. Enquanto que no membro direito da igualdade nós temos 6 menos 6. E 6 menos 6 é igual a 0. Agora, nós já conseguimos deixar esta primeira equação na forma geral de uma equação do segundo grau, na qual nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Mas antes de partirmos para a sua resolução, vamos deixar também a segunda equação nesta forma. E pensando na segunda equação, nós precisamos que ela seja igual a 0. Para isso, nós precisamos eliminar este menos 6 que está no membro direito da igualdade. E pensando nisso, nós podemos somar 6 em ambos os membros da igualdade, porque menos 6 mais 6 é igual a 0. E nós teremos a seguinte situação: menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3 mais 6, e nós precisamos resolver 3 mais 6, que nós sabemos que é igual a 9, e isso será igual a menos 6 mais 6. E menos 6 mais 6 é igual a 0. Portanto, nós temos a seguinte equação: menos 4x ao quadrado menos 5x mais 9, que é igual a 0. Agora, ambas as equações do segundo grau estão em sua forma geral. E para resolver uma equação do segundo grau na forma geral, nós utilizamos a seguinte fórmula, na qual nós temos que x será igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E tudo isso dividido por 2 multiplicado por a. Então agora nós vamos resolver as duas equações. Tendo em conta que nós queremos resolver estas duas equações, nós precisamos considerar a seguinte fórmula. Mas antes de resolver as duas equações, nós precisamos identificar em cada uma delas quais são os coeficientes a, b e c de cada uma das equações do segundo grau. Então vamos começar por essa que está aqui na esquerda. Nós sabemos que a é igual a menos 4. Porque a é o coeficiente que está sendo multiplicado por x ao quadrado. B é igual a menos 5, porque b é o coeficiente que está sendo multiplicado por x. E c é igual a menos 3, pois c representa o coeficiente numérico que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita. Dessa forma, uma vez que nós já identificamos a, b e c, nós podemos substituí-los na fórmula que nós temos aqui. E sendo assim, nós teremos que x é igual a menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, que seria b ao quadrado, menos 4 multiplicado por a,
que é representado por menos 4, multiplicado por C, que é representado por menos 3. E tudo isso dividido por 2 vezes A. No caso, A é igual a menos 4. Nesse ponto, nós já observamos que menos 5 será igual a 5, por conta do jogo de sinais que nós temos aqui. Além disso, nós sabemos que menos 5 ao quadrado é o mesmo que menos 5 multiplicado por menos 5. E menos com menos, em uma multiplicação, será igual a um número positivo. E 5 vezes 5 é igual a 25. Além disso, nós também temos este produto aqui. Primeiro, vamos analisar o sinal. E em uma multiplicação, nós fazemos o jogo de sinais. E nós temos menos 4 vezes menos 4. Como cada um dos dois fatores é negativo, a resposta dessa primeira multiplicação será positiva. E nós teremos 4 vezes 4, que é igual a 16. E o 16 será positivo. E agora nós temos 16 multiplicado por menos 3. Como o 16 é positivo e o 3 é negativo, a nossa resposta será um número negativo. E 16 vezes 3 é igual a 48. Dessa forma, agora precisamos resolver esta subtração. E 25 menos 48 é igual a menos 23. Nesse ponto, nós precisamos extrair a raiz quadrada de um número negativo. E nós sabemos que não existe nenhum número real que é representado pela raiz quadrada de um número negativo. Portanto, como estamos considerando as soluções desta equação no conjunto dos números reais, nós podemos concluir que x não pertence ao conjunto dos reais. E no caso desta primeira equação, nós não temos nenhuma solução no conjunto dos números reais. Agora, precisamos considerar a segunda equação. E na segunda equação, inicialmente nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Como o coeficiente a é aquele que está multiplicado por x ao quadrado, nós já observamos que a é igual a menos 4. Como o coeficiente b é aquele multiplicado por x, então b é igual a menos 5. E como c representa o coeficiente numérico que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita, c é igual a 9. Agora nós já podemos substituir os valores de a, b e c nesta fórmula, e nós teremos que x é igual a menos b, ou seja, menos 5, somado com a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4, multiplicado por a, que é menos 4, multiplicado por c, que é igual a 9. E tudo isso dividido por 2 multiplicado por a, e a é menos 4. Considerando que aqui nós temos menos 5, que será igual a 5, e aqui dentro do radical nós temos menos 5 ao quadrado, que é igual a 25, e nós também temos um produto de 3 números, no qual nós precisamos calcular menos 4 vezes 9. Nós sabemos que menos 4 multiplicado por menos 4 será igual a mais 16, porque menos com menos em uma multiplicação será igual a um número positivo. Assim, precisamos multiplicar 16 por 9, e 16 vezes 9 é igual a 144. E como nós tínhamos 16 positivo multiplicado por 9 positivo, o nosso resultado será positivo. Nesse ponto, nós precisamos resolver esta operação que está dentro do radical, que é uma adição. E 25 mais 144 é igual a 169. E agora nós precisamos extrair a raiz quadrada de 169. E isso significa determinar um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 169. E esse número é 13. Nesse ponto, nós observamos que nós teremos duas soluções. Na primeira, nós precisamos calcular 5 mais 13 e depois dividir o resultado por menos 8. E na segunda, nós vamos subtrair 13 de 5 e depois dividir o resultado por menos 8. Então, considerando a primeira solução, nós vamos resolver 5 mais 13. E 5 mais 13 é igual a 18. E 18 dividido por menos 8 será igual a menos 2,25. Essa resposta é negativa porque nós temos um número positivo dividido por um número negativo. Portanto, o sinal será negativo. E ao dividir 18 por 8, nós vamos obter 2,25. Embora nós também poderíamos ter simplificado essa fração e deixado ela em uma forma irredutível. Agora, no caso da segunda solução, nós temos 5 menos 13. E 5 menos 13 é igual a menos 8. E nós temos menos 8 dividido por menos 8. E menos 8 dividido por menos 8 é igual a 1. Dessa forma, nós obtivemos duas soluções, que são x é igual a menos 2,25 e x também é igual a 1. Essas duas soluções foram obtidas a partir da segunda equação, e no caso da primeira equação, nós não obtivemos solução no conjunto dos números reais. Portanto, agora nós vamos fazer uma prova real com essas duas soluções que nós obtivemos. Para fazer a prova real, nós vamos considerar a equação modular inicial que nós tínhamos, e nós vamos considerar também as duas soluções, e substituir cada uma delas, uma por vez, no lugar de x,
para verificar se ao substituir no lugar de x as soluções que nós encontramos, nós vamos chegar no resultado que é igual a 6. Então primeiro vamos substituir esta solução, na qual x é igual a menos 2,25. E nós temos o seguinte, o módulo de menos 4 multiplicado por x ao quadrado, ou seja, menos 2,25 ao quadrado, menos 5 vezes x, ou seja, menos 5 multiplicado por menos 2,25, e tudo isso somado com 3, para depois nós calcularmos o módulo dessa expressão e verificar se nós chegaremos à resposta 6. Então aqui dentro do módulo nós já podemos resolver esta potência e este produto, e nós sabemos que menos 2,25 ao quadrado é igual a 5,0625. Além disso, ao multiplicar menos 5 por menos 2,25, nós vamos chegar a mais 11,25, porque na multiplicação nós fazemos o jogo de sinais e nós temos menos com menos, que será igual a um resultado positivo. Agora nós podemos resolver este produto, e menos 4 vezes 5,0625 é igual a menos 20,25. Nesse ponto nós já podemos somar menos 20,25 com 11,25, e nós concluímos que o resultado é menos 9. E menos 9 mais 3 é igual a menos 6, e o módulo de menos 6 é igual a 6. Portanto, nós podemos verificar que nós chegamos exatamente na resposta que esperávamos, que no caso é 6. Dessa forma, essa solução valida a nossa equação modular. Agora vamos substituir no lugar de x o número 1, que representa a nossa segunda solução. E nós vamos ter o seguinte, o módulo de menos 4 vezes x ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 5 vezes x, ou seja, 5 vezes 1, somado com 3. E depois nós vamos calcular este módulo. Nesse ponto nós temos 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é igual a 1. E nós também temos menos 5 vezes 1. E menos 5 vezes 1 é igual a menos 5. O produto de um número negativo por um número positivo será negativo. E agora nós temos menos 4 vezes 1. E menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E agora considerando menos 4 e menos 5, nós temos menos 9. E menos 9 mais 3 é igual a menos 6. E o módulo de menos 6 é igual a 6. Portanto, nós podemos verificar novamente que nós chegamos justamente à resposta que nós pretendíamos, e a solução x é igual a 1 valida também a nossa equação. Dessa forma, nesta equação modular nós chegamos a duas soluções, e agora nós vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução desta equação. Para fazer esta interpretação geométrica, nós vamos considerar uma função f, cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também, e definir essa função como f de x é igual ao módulo de menos 4x ao quadrado menos 5x mais 3. Nós vamos determinar para quais valores de x nós temos que essa função f ela é igual a 6. Isso significa resolver justamente a equação que nós acabamos de resolver. E vamos levar em consideração também as duas soluções que nós obtivemos, nas quais nós temos que x é igual a menos 2,25 e x é igual a 1. Para isso, nós vamos plotar o gráfico da função f. O gráfico da função f está sendo representado aqui em verde. E nós vamos analisar a interseção da função f com as duas soluções que nós obtivemos. E cada uma das soluções que nós obtivemos representam retas que são paralelas ao eixo das ordenadas, ou seja, elas estão na vertical. No caso da primeira solução, nós temos a seguinte reta, e o ponto de interseção desta reta com a função f é justamente esse aqui, no qual nós temos como endereço para x menos 2,25, e para y nós temos o número 6. Além disso, nós também temos uma segunda solução, na qual x é igual a 1. Então vamos traçar essa reta no nosso plano cartesiano. Nós observamos que o ponto de interseção entre essa reta e a função f é justamente esse aqui, e o endereço deste ponto é 1 para x e 6 para y. Sendo assim, nós podemos observar que de fato existem apenas dois pontos nos quais a função f ela é igual a 6, e esses dois pontos são x é igual a 2,25 e x é igual a 1. E esses dois pontos representam as duas soluções que nós determinamos para a nossa equação modular. E como nós podemos observar no gráfico, não existem outras soluções além dessas duas, no conjunto dos números reais. Se você resolver esta equação modular de uma outra maneira, ou se tem alguma estratégia diferente para a sua resolução, escreva para mim aqui nos comentários. Assim nós podemos compartilhar diferentes estratégias de resolução para uma mesma equação. E dessa forma nós podemos sempre aprender mais. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de mais equações, problemas, desafios e as suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist somente de equações modulares, e assim você pode aprender passo a passo como resolvê-las. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.